Eu... Bom dia. Bom dia, porque são 10 horas da manhã. Bom dia para todos. Eu estava vendo um vídeo ontem de um pastor homossexual, de um pastor que tem o apelido de Trovão. Aí o pastor estava ali no debate sobre o homossexualismo e o pastor tem um centro de recuperação onde ele diz que liberta o homossexual, esse pastor Trovão. Ele é o certo. Aí tem o pastor homossexual que diz que era homossexual e que ele já foi motorista discriminado e que cansou de ir nas igrejas procurar libertação e que ele acabava de ser abusado, acabava sendo abusado dos pastores. É lamentável isso, né? Porque quem não conhece essa raça de víboras compra. Quem não tem o entendimento da palavra de Deus compra. Porque eles se transfiguram em anjos de luz. E assim, não se deve confiar em homossexual. Homossexual é morto, é gente morta. São pessoas abandonadas por Deus, pelo Criador, porque está escrito. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui, não sei para quem vai chegar esse vídeo, mas a verdade é essa. Eu vejo um monte de depoimento, até Papa fala, eles são tudo filhos de Deus. Tudo é uma controvérsia das escrituras sagradas, entende? E não é assim que ele se liberta, que se ganha um homossexual para Cristo. Até porque eles já foram abandonados por Deus. A real realidade das coisas é que para um homossexual se liberto, ele tem que morrer e Deus ressuscitar. A morte tem que chegar na vida do homossexual e Deus tem que ressuscitar, porque ali já está o abandono de Deus. Meninas, mas existem muitos casos que foram homossexuais, gente. Há uma diferença das pessoas que já têm a maldição e das pessoas que tiveram contato. Tem gente que não, que vai por curiosidade, né, se junta tanto com o homossexual, acaba que pega a seta, aí vai lá, tem relação com o homossexual, mas isso daí é uma coisa, vamos dizer assim, safadeza, entende? Não é que ele tem um homossexual. Agora, daí, o pecado já gera uma maldição. Se ficar praticando, vai gerar uma maldição na vida dele, vai atrair a maldição. Quanto mais quando se lê a palavra de Deus, tem um conhecimento das escrituras sagradas. Aí o homossexual falou assim, eu fiz vários tipos de libertação, cheguei a noivar, cheguei a casar, mas depois eu vi que eu estava me escondendo, que não sei o que. Aí eu estudei a Bíblia, eu fui ser pastor, porque eu tive que assumir que senão Deus não me ama, tem que aceitar do jeito que eu sou. Só que as coisas não andam assim. Eu abri na página certa, sabe? A Bíblia caiu na página certa. Sofonias 1, capítulo 1, versículo 12. Que Deus vai castigar os homens que estão sentados em suas fezes e dizem em seu coração, o Senhor não faz mal e não faz bem. Então, você vê que as escrituras sagradas, ela condena completamente esse ato, tá? Em Deuteronômio, vamos lá. Mas é o Antigo Testamento mesmo, mas é no Antigo e no Novo também. Que Deus não muda não, o que muda é a graça de Deus. Antigamente tem que ser pedrejado, tem que morrer. Hoje você ainda tem oportunidade, né? Até chegar o dia da tua morte. Aqui. Levítico 18, capítulo 18, versículo 22. Não se deite com um homem como se deita com uma mulher. É abominação. Levítico 20, versículo 13. Se um homem se deitar com outro homem, como se deita com uma mulher, ambos praticaram abominação. Terão que ser executados, pois merecem a morte.
Nos tempos antigos, Deus mandava os reis matar todos os homossexuais, porque os homossexuais eram maldição, é tipo uma pessoa leprosa. Eles eram considerados malditos. E nos dias de hoje não é diferente. Eles são filhos de maldição. Entende? Mas assim, Deus é misericordioso, sabe? Aí no caso desse pastor homossexual que estava falando, porque lá está escrito que lá em Apocalipse que é efeminado, vocês interpretam que efeminado não entra nessa, mas a gente interpreta que quem maltrata os efeminados é que, aí quer dizer, transtorna a palavra de Deus, manipula, sabe? É uma coisa, se fala assim, eles vão debater com homossexual. Eu não vou debater com homossexual. Vou debater com gente morta? Vou bater papo com Satanás? Não. Se for, vai dar confusão, porque eu vou falar na cara dele. Eu vou assim, amado, você é filho de maldição, ainda mais agora que você estudou para ser pastor, conhece as escrituras sagradas, você está deturpando a palavra de Deus. Vou te dizer uma coisa, o teu castigo vai ser pior do que de Sodoma e Gomorra. E aquele que anuncia uma palavra que não é de Deus, que ainda usa a palavra de Deus, é maldito. Você é maldito por todos os lados e não é digno de morte. Ainda falou assim, porque vocês também criticam os católicos e idólatras. Eu falei assim, olha, Satanás, ainda está querendo ganhar o apoio dos idólatras, dos católicos. Olha como é que Satanás é sujo. Tocou nos católicos, nos idólatras, para ganhar a popularidade a favor dos católicos, né? Os católicos e a favor dele. Mas só que olha que Satanás, olha o que está por trás da palavra de Deus, que é digno de morte, quem faz e que consente os que fazem. Entende? Lá em Romanos fala. Vamos lá, capítulo 1. Seu Milês, o que você quer então? Quer matar todos os homossexuais? Não. Quero que eles enxerguem a verdade e não aceitar a situação que se encontra. Tem que lutar mesmo até a morte. Infelizmente, são filhos de maldição. Vamos lá, Romanos capítulo 1. Isso aqui é a carta aos Romanos, a Roma. Apóstolo Paulo enviou para Roma, a tão famosa Roma da Igreja Católica, a igreja prostituta da Babilônia. Pra tu ver como é que esse negócio de homossexualismo vem de Roma. Trocaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram as coisas mais do que o Criador, a criatura mais do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus entregou as paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens e mulheres com mulheres, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. A gente fala assim, porque a gente lendo as escrituras sagradas, a gente vê que eles são filhos de maldição, que isso é uma maldição que está na vida deles. A gente ainda é bonzinho, mas se for tratado aqui pela palavra de Deus, as pessoas não vão ser julgadas porque tem maldição, não, elas vão ser julgadas pelo ato praticado. Entende? O homem foi feito à imagem e semelhança do Criador. Quando as pessoas olham o homem, tem que resplandecer Deus. Não é um homem efeminado, porque um homem efeminado não é a imagem e semelhança do Criador. Isso é uma blasfêmia. Eles são blasfemadores. O que Satanás faz? Transfigura a imagem e semelhança do Criador numa coisa que não é real. Entende? Isso é uma blasfêmia contra o Criador. Por isso que é digno de morte. E é a palavra que diz, não é mesmo não. Romanos capítulo 1, versículo 25, 8, vai até 32. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, e Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticar o que não devia. Olha o que eles são. Tornaram-se cheios de sorte de injustiça, maldade, ganância,
depravação, cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos do mal, desobedientes a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora, olha o decreto de Jeová. Embora conhecendo o justo decreto de Deus, é esse homossexual, que ele conheceu a palavra de Deus e transtorna a palavra de Deus, né? Ele já é maldito por todos os lados, ainda transtorna a palavra de Deus. Embora conhecendo o justo decreto de Deus, essas pessoas que praticam o homossexualismo são dignas de morte. Não somente as que fazem, mas as que consentem, as que fazem. Entendeu? Olha só, os que consentem, os que fazem. Aí ele falou assim, mas é só, vocês crentes também falam que os católicos não vão receber a salvação, são idólatras. Olha, os idólatras já vão ter o castigo deles de idolatria, que a Bíblia condena de Gênesis e Apocalipse. Olha o que Satanás está fazendo. Os católicos ficar a favor deles, para eles ainda receberem o castigo de morte carnal e de espiritual também, de eterna morte. Quando se fala morte eterna, é inferno, porque crente não morre, crente dorme, entende? É salvo. Então, quer dizer, ainda está trazendo a morte ainda de carnal, morte de espiritual, para os católicos também. Aí, os católicos vêem um homossexual falando disso, aí começa a falar, coitado, são filhos de Deus, também. É mesmo, os crentes que pegando o pé de todo mundo, que pegando o pé de idólatras, católicos, não espera no pé não, é a palavra que diz. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você não aceitar Jesus, o que está escrito na palavra de Deus, Deus vai te julgar como último dia. A palavra vai te condenar. Jesus veio para salvar. Jesus veio para ser teu advogado. Mas tem uma palavra, um juiz que há de julgar. É a palavra de Deus. E ele, na palavra de Deus, está escrito. E se tu não aceitar, você não vai ser salvo. Ela vai te condenar no último dia. Deus me deu a espada e a foice. Por que a espada e a foice? Porque está dentro da palavra de Deus. Quem não estiver enquadrado na palavra de Deus vai ser ceifado da terra. Servir a Deus. Não. Se afastar dos caminhos pecaminosos, né? Por mais que, vamos supor que se a humanidade, por isso que gerou a morte, porque já houve consentimento, todo mundo já morreu por causa disso. Até crente se misturou com quem não é para se misturar. Então, quer dizer, está todo mundo morto. Todo mundo morto. Deus já escolheu os deles. Por causa disso mesmo, por causa do homossexualismo, do consentimento. Então, quer dizer, vamos supor que isso se transformasse em paz. Será que eles iam ter paz? Quem vive fora da lei de Deus tem paz? Não tem. Porque o ser humano quem fez foi Deus. A criatura quem fez foi Deus. E querendo ou não, o corpo, a alma, anela por uma presença que é uma coisa sobrenatural, anela por Deus. Porque foi Deus que fez o Criador. Deus fez o homem em sua imagem e semelhança. Se ele cometer coisas horríveis como eles cometem, coisas abomináveis, homem com homem, entendeu? Isso é repugnante. Um homem que fica de 4, que vai com o outro homem, e fora a nojeira que é se misturar nas fezes, como Deus fala. Né? Não tem nem higiene essa gente, porque pessoa endemoniada não tem higiene. Então, quer dizer, é o que a Bíblia fala, eu castigarei os homens que estão assentados nas suas fezes, que diz que eu não faço mal, não faço bem. Aqui em Romanos fala que é digno de morte. Lá em 1 Coríntios fala que efeminado não entra no céu. Prostituição, ninguém entra no céu. Sede santo porque eu sou santo. Se não for santo, não vai ver o céu. Ah, Milene, então eu vou ter que sair da terra, porque eu não sou santo. Ninguém vai ser santo, realmente, ninguém vai ser santo. Mas se tu aceitar Jesus como seu salvador, você vai ser uma pessoa separada, uma pessoa santificada. Aí que está o mistério. E Deus vai te preparar. Quando você estiver pronto para a lei, Deus vai te levar. É assim que é o mistério. Você sempre tem que procurar a santificação.
E Deus vê o coração do homem. Agora nesse pastor homossexual que estava debatendo com o pastor Trovão. Então, quer dizer, eu estava falando ali que conhece a palavra, que entende de uma maneira diferente, você quer entender daquela forma que ele quer, né? É muito fácil pegar a escritura e ler e tentar interpretar uma maneira só para você não ser condenado às suas obras. Então ele vai ter um castigo de pior de Sodoma e Gomorra, por vários motivos. Primeiro porque ele conheceu a palavra de Deus. Por antes não tivesse conhecido a palavra de Deus. Conhece a palavra de Deus, está deturpando a palavra de Deus, está ensinando o que é errado, está incentivando o que é errado, e ele está fazendo em si condenação. Porque ele quer conformar com o pecado. Ele não pode conformar com o pecado dele. Ele tem que lutar até a morte. Porque quando chega na morte, ele mata e ressuscita. Aí ela é uma nova criatura. É assim que se... eu não oraria um homossexual. Eu não gosto de orar homossexual. Na verdade, eu não gosto nem de chegar perto de homossexual. Não gosto. Porque a maioria dos homossexuais, eles são do candomblé, são do espiritismo, entende? E a Bíblia diz que se você sabe que uma pessoa tem outra doutrina, está em 2 Pedro, não sauda, não cumprimenta e nem receba na sua casa, porque quem sauda e cumprimenta tem parte nas suas mais íntimas. 2 João, que não tem capítulo, é só versículo, que diz, versículo 10, se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não receba em casa, nem sauda, porque quem sauda torna-se participante das suas obras malignas. E daí você vai bater papo. Bater papo com o quê? Com Satanás? O que está nele? Satanás. É aqui, ó. Romanos capítulo 1, versículo 24. Por isso Deus os abandonou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Porque Deus os abandonou. Aí a escritura está falando porque aí está assim, ele entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Você, quando uma pessoa está tendo um desejo sexual por outro do mesmo sexo, você não pode se entregar a esse desejo. Você tem que saber o que é certo e o que é errado. Porque uma vez que você vai, é difícil, é igual droga. É igual droga. Você vai cheirar droga porque você sabe que é uma droga. Para experimentar, você vai se afunda porque experimentou e gostou. Entendeu? Por que a Eva pecou? Porque ela olhou o fruto, viu que o fruto era bonito, desejou e atraiu. Isso que ela desejou, disse Satanás, tanto revela, Deus não quer que você coma desse fruto, porque você vai ser igual a Deus. Você vai receber entendimento das coisas. Isso que Deus não quer. Você vai ser igual a Deus. Aí ela foi, comeu do fruto e ainda deu para dar. Isso por causa de que olhou, atraiu, desejou. Aí Satanás e fez cometer o pecado. Então, o que acontece? Isso aí não é uma coisa que se você aconteceu, é uma coisa que Deus percebe que a pessoa não está querendo sair do problema, que gosta mesmo. Aí o que acontece? Deus vai dando oportunidade. Chega um momento que você chega, agora eu vou entregar o que ele quer. Vou deixar ele fazer o que ele quer. E de início, Deus protege. Tu vê, que às vezes a criança, já nasce com maldição, hereditária de pai e mãe. Fica lá, com aquele desejo oculto no peito dele. E Deus vai ali, segurando, vai segurando. Eu tenho um primo assim, bonito ele, tipão. Ele era homossexual. Ele tinha um jeito homossexual, mas ele era da igreja, ele fazia teatro na igreja, ele era bem ativo na igreja. Só que ele não lutou contra esse sentimento, ou lutou, mas sempre quis. Eu não sei o que aconteceu, na verdade, com ele. Eu sei que hoje, se eu pegar e mostrar pra ele, ele reage e come.
porque ele era uma pessoa da igreja e Deus abandonou ele, porque ele não resistiu às tentações. Resistiu o diabo e ele fugirá de nós. Então é que a palavra de Deus que está ligando. Aí o pastor homossexual vai, estudou a palavra de Deus para encontrar uma maneira para justificar o pecado dele. Na verdade, ele vai ter um castigo pior do que o de Sodoma e Gomorra. Com certeza. Estou levando esse assunto para o lado homossexual, porque na verdade eu não ia falar sobre o homossexualismo agora, eu ia falar sobre os pecados da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque vou falar por etapa, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido e eu vou ter problema de passar o vídeo. Por exemplo, se eu tenho 30 minutos de gravação, eu vou ter que esperar 1 hora o vídeo passar, quando eu consigo passar. Eu tenho um limite certo para passar. Então é isso aí. Eu não oraria homossexual. Pregaria para ele. Não gosto de botar a mão. E se vier a mim, eu não vou até o homossexual. Porque se vier a mim é porque Deus está mandando. Entendeu? Se vier até a mim é porque Deus está mandando. Porque, Satanás não chega perto de uma mulher de homem de Deus, não. Chega não. Foge. Outro dia eu passei na rua, tava cheio de problema. Vi um homem travesti na rua, me deu a paz do Senhor. Eu olhei pra cara dele. Tá repreendido. Onde que Satanás vai dar a paz do Senhor? Escreve a Bíblia, são caluniadores, detratores, blasfemadores. Eles são blasfemadores, porque é Satanás que está neles. Ai, Inês, você está sendo cruel. Mas eles são seres humanos. Eu sei, gente. Eu sei. Eu tenho uma filha que também é filha de maldição. Entende? Mas graças a Deus, eu vejo que Deus está trabalhando na vida da minha filha e Ele vai libertar minha filha. Entende? Mas se eu quiser relibertar, não é consentindo. Porque se você aceitar as coisas que eles fazem, você está trazendo a morte para ele e para você também. Porque a Bíblia diz que Deus mostra quem faz, que consente quem faz. Não pode consentir com nada que o homossexual faz. Não pode ficar batendo papo. Por isso que eles têm lá a boate deles. Eles procuram, porque isso é obra de Deus mesmo. Porque eles têm que ter o canto deles. Porque eles são filhos de maldição. Não são filhos de Deus. Vê Judas. Vamos lá. Eu desfolho a Bíblia. Eu não estou falando que todo homossexual tem que morrer. Eu quero libertar todo mundo. Eu falo assim, gente, eu consegui, glória a Deus. Venha essas almas todas para Jesus. É o que eu mais quero. Mas eu vou converter esses homossexuais como? Pela palavra. A palavra de Deus é mais penetrante que uma faca de 2 gumes. Ela penetra até a alma. Entende? Se alguma coisa vai ser libertada, se alguma coisa que liberta o homossexual é a palavra de Deus. Não existe amor. Não existe esse amor. Esse, segundo Tessalonicenses, se eu for falar, segundo Tessalonicenses fala que todos vão ser castigados porque não quiseram acreditar no amor da verdade. Esses amor que eles ficam falando assim, o amor, esse é o amor da mentira. O amor da verdade é a palavra que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É esse que é o amor da verdade, é esse que é o meu amor, de mostrar a palavra de Deus, levar um choque, uma punhalada na alma, no coração, e ele botar na cabeça e falar assim, olha, eu vou ter que mudar. Porque se eu não mudar, eu tô perdido, minha alma vai queimar no inferno. A vida toda, a eternidade, eu vou sofrer. Mais fácil eu sofrer agora as tentações, mais fácil eu sofrer agora essa resistência ao pecado do que passar a eternidade sendo comido de bicho e sendo queimado com fogo. Isso não é brincadeira. O mundo espiritual existe. E existe um lugar, um abismo, que foi preparado, o Hades, o inferno, foi preparado por Satanás e seus anjos, aqueles anjos decaídos que Deus expulsou do céu, porque se rebelaram contra Deus. Para isso foi feito o inferno, mas aqueles que não obedeceram a escritura sagrada, vai lá no inferno, vai lá no inferno. Eu sempre falo para Deus, muitos profetas que conhecem o céu e o inferno, porque Deus leva, entende, para conhecer. Mas eu falo, eu não quero não, porque eu sei, porque se em primeiro lugar, Deus vai me levar lá no inferno.
Porque a vontade de Deus é que todo mundo conheça o inferno, para ninguém querer ir para lá. Muitas pessoas dizem que Jesus chora porque não pode, não tem mais volta. As pessoas suplicam lá no inferno porque não tem mais volta, vai morrer queimando no fogo. Entende? Isso por quê? Porque rejeita a palavra de Deus. Se a pessoa não tem como resistir às tentações, ela tem que se agarrar em Deus. Foge de tudo. Foge de amigos, foge de baile, de tudo que tem esse laço que pode fazer você cair. Você tem que fugir da tentação. Você não tem que ficar batendo de frente. Eu vou porque eu já estou liberto. Não, você foge porque tu está liberto. Tu foge porque tu está liberto. Porque vai cair, porque tu é ser humano. Você não pode se misturar, ainda mais quando a pessoa tem problema. Tem maldição. Não pode se misturar. Tem que fugir da tentação. Porque você não é mais criança. E Deus vai cobrar tudo que foi feito por meio do corpo. Pecado praticado concebeu o pecado. Você enquanto você está querendo, Deus vai te controlando. Mas quando você vê que Deus está vendo que você está buscando errar, que você não está querendo libertação, Deus entrega as paixões infames para desonrar os seus corpos entre si. É o que a Bíblia diz. Agora vai vir a morte aí na terra. Muitos homossexuais vão ser ceifados na terra e muitos vão ser libertos. Creio. Deus vai passar aí, serol aí na terra. Porque tem gente que é filho do diabo mesmo. Judas. Vamos lá, Judas. Vamos ler Judas. Então, só tem 4 livros, 3 livros. Ó. Pecado dos estilos ímpios, ó. Novo Testamento, Judas. Enquanto os homens que não conservaram suas posições de autoridade e abandonaram sua própria habitação, eles têm guardado em trevas, presos em correntes eternas para o grande dia do juízo do Senhor. Esses demônios do homossexualismo são esses demônios que caem do céu, né? De modo semelhante a eles, Sodoma e Gomorra e a cidade em redor entregaram a imoralidade de relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Que está dizendo que Deus deixou Sodoma e Gomorra como exemplo. Vamos lá. Versículo 14. Enós, sétima partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam o Senhor que vem milhares e milhares de seus santos, dos anjos, para julgar todos, convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram e acerca de todas as duras palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Entendeu? Aqui está falando, está anunciando um juízo sobre esse povo, sobre o homossexual, sobre o homossexualismo. E quem são esses homossexualistas? São esses anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. E eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor entregaram a imoralidade de relações sexuais antinaturais, estando sob castigo do fogo eterno, e elas servem de exemplo. Preciso falar mais alguma coisa? Esses homossexualistas são esses anjos decaídos que caíram do céu. São os anjos decaídos do céu que fizeram essa imoralidade de Sodoma e Gomorra, que fez Deus anunciar o juízo e destruir Sodoma e Gomorra. E Deus deixou aqui, ó. E deixei bem claro Sodoma e Gomorra como exemplo. Então é isso aí. Vamos sobre o homossexualismo. Tem chance? Tem cura. Para o homossexual ser liberto, ele tem que morrer e Deus ressuscitar. Deus tem que chegar num estágio assim, acho, e Deus ressuscitar. Vai acontecer agora. E eu creio que muitas pessoas vão ser libertas em nome de Jesus. Porque eu sou de Deus, né? O Filho de Deus tem que ser parecido com Deus. Aí que entra o amor. Eu quero que todos eles sejam libertos, mas pela palavra de Deus. Eu não vou dizer que eu amo o homossexual, porque o que está nele é Satanás, e eu não amo Satanás. Eu amo ele, mas o que está nele eu não amo, não.
porque eu sei que é Satanás, é o rei das trevas, entende? E não se brinca com o rei das trevas, não bate papo com o rei das trevas, porque senão você se perde, porque Satanás, ele é astuto, ele sabe engodar. Só o fato de você estar convivendo, você já é digno de morte. Essa é a intenção do diabo, de entrar na tua casa e matar todo mundo. Não dele, mas do que está nele. Porque ele já está morto. Você tem que ter amor. Você vai ter amor que é Satanás? Bota a mente para raciocinar. Eles já estão mortos. O espírito que está neles é Satanás. Ok?